Esta é mais uma aula de física que trata de eletricidade e magnetismo. Mais especificamente, nessa aula nós vamos falar de campo magnético. É a primeira parte, com relação a esse assunto. Nessa aula nós vamos fazer uma introdução breve sobre campos magnéticos e vamos tratar de como é a interação entre campo magnético e cargas elétricas. Para uma perfeita compreensão dessa aula, é desejável conhecimentos básicos a respeito de campos elétricos e álgebra vetorial, principalmente com relação a produto vetorial entre dois vetores. Desde a antiguidade, já se sabia que determinados materiais, naturalmente, podiam atrair pedaços de ferro. Tá? Em 1820, Oersted observou que uma corrente elétrica que percorre um fio pode produzir efeitos magnéticos no seu entorno, E esses efeitos magnéticos podem, por exemplo, alterar indicações de bússolas, que estejam na região desse fio percorrido por correntes elétricas. Quando a gente fez o estudo de eletricidade, nós definimos campo elétrico como uma forma de transmissão da interação entre cargas elétricas. Lembrando que lá na eletricidade as cargas elétricas ou eram positivas ou negativas. Tá? Esse mesmo conceito pode ser adotado com relação ao campo magnético, ou seja, ele é uma forma da transmissão de interação entre polos magnéticos, que seriam os equivalentes às cargas elétricas. No caso, a gente pode ter polo sul ou polo norte. Tá? Também, para facilitar a visualização, a gente pode utilizar o conceito gráfico de linhas de campo, que são linhas que sempre vão partir do polo norte em direção ao polo sul. Tá? Então, se a gente pegar uma linha de campo, traçar uma tangente a ela em qualquer ponto, nós temos uma noção da direção do campo magnético naquele ponto. Da mesma forma, o número de linhas de campo por unidade de área nos fornece uma indicação da intensidade do campo magnético naquela região de análise. Ou seja, onde a gente tem menos linhas de campo por unidade de área, nós vamos ter campos magnéticos menos intensos do que em regiões que a gente tem mais linhas de campo por unidade de área. Para representar o vetor campo magnético, nós vamos utilizar a letra B maiúscula. E a unidade, no Sistema Internacional de Unidades, vai ser o Weber por metro quadrado, que é equivalente ao Tesla e também equivale a Newton por ampere vezes metro. Tá? As unidades que nós vamos utilizar ou é o Weber por metro quadrado ou o Tesla. Se a gente lembrar lá da eletricidade, a lei de Gauss nos permitiu uma fórmula para calcular o fluxo elétrico através de uma superfície fechada. Tá? E esse fluxo elétrico ele era proporcional à quantidade de carga que a gente tinha dentro de uma superfície fechada. Conforme a gente sabe até hoje, na prática,
a gente não tem como separar polos magnéticos. Ou seja, se a gente pegar um material com propriedades magnéticas, a gente vai ter nele um polo sul e um polo norte. Se a gente dividir esse material ao meio, nós vamos ter, né, duas partes, e em cada uma delas nós vamos ter um polo norte e um polo sul. Tá? Então, a gente, na prática, até hoje, como já foi dito, nós não temos como separar polo norte e polo sul. Bem, uma consequência disso é que se a gente pegar uma superfície fechada qualquer, tá, e for efetuar o cálculo do fluxo magnético através dessa superfície, esse fluxo vai ter que ser igual a zero. Porque, né, se eventualmente a gente tiver um polo norte dentro dessa superfície fechada, nós também teremos um polo sul. Tá? Lembrando que para calcular, né, o fluxo magnético através de uma superfície, nós temos que efetuar uma integração de uma superfície fechada, tá? Uma integral de superfície fechada, né? Da soma, né, do produto escalar, tá? Do campo magnético, tá? E de uma área infinitesimal, né, ao longo de toda essa superfície fechada, usando exatamente o mesmo raciocínio da lei de Gauss lá na eletricidade. Nós vamos seguir no estudo do magnetismo, tá? Um roteiro que normalmente é utilizado em bibliografias do assunto. Por ora, nós não vamos tecer comentários em como a gente pode gerar, né, campos magnéticos. Nós vamos focar inicialmente como a gente pode identificar que numa determinada região do espaço a gente tem a presença de um campo magnético. Mais adiante nós vamos ver como a gente pode gerar campos magnéticos. Basicamente nós temos duas formas de gerar campos magnéticos. A primeira forma é natural, né? Como por exemplo ímãs, em que, por exemplo, o próprio planeta Terra ele é um ímã natural, tá? Em que no polo sul geográfico nós temos o polo norte magnético e no polo norte geográfico nós temos o polo sul magnético, tá? E também, né, não é estável e existe um ângulo entre o polo sul e polo norte magnético, tá? E a outra forma da gente gerar campos magnéticos, nós vamos tratar disso mais em outra aula, tá? Através, né, do movimento de cargas elétricas. Então, inicialmente, nós vamos ver formas de identificação da existência de campo magnético numa dada região do espaço. Tá? Outra coisa importante é que normalmente quando a gente está trabalhando com campos magnéticos, nós temos que usar sistemas de coordenadas tridimensionais. Para facilitar a nossa análise, nós vamos assumir uma representação de uma cruzinha ou um X para representar grandezas que estão entrando, né, no plano da imagem que a gente estiver analisando. E toda vez que a gente tiver um pontinho, tá, nós vamos entender que a grandeza sendo representada, ela está saindo do plano da imagem que a gente está trabalhando.
tá? Essas grandezas podem ser campos elétricos, campos magnéticos, forças, né? Pode ser corrente, que é corrente elétrica, tá? Pode ser uma carga elétrica saindo ou entrando no plano da imagem. Então, sempre próximo à cruzinha ou ao ponto, nós vamos ter uma indicação do que está entrando ou saindo do plano da imagem. Bem, adotando essa representação, tá? Nós podemos ver nessa figura, nesse slide, em que nós temos x'inhos, tá? E temos o B, que é o nosso símbolo, né, para o vetor campo magnético. Isso quer dizer que no plano dessa figura nós temos um campo magnético entrando nesse plano, tá? Ou seja, a direção, o sentido, a direção do campo magnético é perpendicular ao plano da imagem e o campo, o sentido dele é entrando no plano da imagem, de fora para dentro. Bem, o que nós vamos falar aqui são observações experimentais ou observações provenientes de experimentos que redundaram numa equação, tá? O que se observa é que se a gente pegar, né, um objeto, tá, neutro, sem nenhuma carga elétrica, e colocarmos esse objeto numa região que existe um campo magnético, tá? Nenhuma alteração no estado de repouso desse objeto vai ser observado. Se nós realizarmos esse mesmo experimento com uma partícula carregada, ou seja, com carga positiva ou negativa, no caso aqui nós estamos usando uma carga positiva, e se ela estiver em repouso nessa região com campo magnético, também nenhuma alteração nessa condição de repouso dessa partícula é observada. Ou seja, primeira condição que nós falamos inicialmente, um objeto sem carga elétrica numa região com campo magnético, nós não conseguimos observar nenhuma alteração na sua condição de movimento ou repouso. Se a gente pegar uma carga elétrica, colocar ela em repouso numa região com campo magnético, ela vai continuar em repouso, tá? Embora a gente esteja indicando aqui uma carga positiva, a mesma coisa vai ocorrer se a carga fosse negativa. Muito bem, se a gente agora colocar essa carga elétrica, tá, numa região com campo magnético e ela possuir, né, velocidade, ou seja, ela estiver em movimento, o que se observou na prática é que dependendo, né, da direção e sentido do movimento, essa partícula carregada ela tem um deslocamento, uma mudança na sua trajetória. Então, por exemplo, se a gente tomar essa carga positiva, né, com essa trajetória, né, em preto, uma linha tracejada aqui, como a trajetória esperada dela se não houvesse campo magnético, ou seja, uma trajetória em linha reta, se essa carga em movimento entrar numa região com campo magnético, ela vai apresentar, né, uma modificação da sua trajetória, tá? O que se sabe é que, né, essa alteração na trajetória pode não ocorrer dependendo da direção e o sentido desse movimento. Então, dependendo, né, do ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético, pode haver mudança na trajetória, e dependendo
né, do alinhamento da velocidade do campo magnético, do ângulo entre esses dois vetores, essa carga elétrica ela pode passar nessa região sem nenhuma mudança de trajetória. Tá? O que se observou é que experimentalmente, né, a força responsável por essa mudança de trajetória pode ser obtida, né, através, né, da multiplicação do valor da carga que está em movimento nessa região do campo, vezes o produto vetorial entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Então, essa equação que está apresentada nesse slide, ela foi obtida experimentalmente. Muito bem, a gente sabe que, né, uma das formas, né, de cálculo, né, do produto vetorial de dois vetores nos permite obter o módulo, né, do resultado desse produto vetorial. Então, usando o conceito de produto vetorial, a gente pode dizer que o módulo da força que atua sobre essa carga, devido à interação entre o campo magnético e a carga elétrica em movimento, pode ser obtida pelo módulo do vetor velocidade, o módulo do vetor campo magnético, vezes o seno do menor ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético, lembrando que nesse caso o vetor campo magnético é um vetor penetrando perpendicular ao plano da imagem e o vetor velocidade é um vetor no plano da imagem, tá? Nós vamos adotar, quando a gente estiver trabalhando com o módulo nessa aula, nós vamos adotar que quando a gente tiver uma letra maiúscula sem a seta por cima, nós estamos tratando de módulo de um vetor. Tá? Então, o módulo da força pode ser obtido pelo módulo da carga elétrica, vezes o módulo da velocidade, vezes o módulo do vetor campo magnético, vezes o seno do menor ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Originalmente, né, essa equação ela provém, tá, de um produto vetorial entre dois vetores, mais especificamente o vetor velocidade e o vetor campo magnético multiplicados pela carga elétrica, que é um escalar. Então aqui nós temos um número real multiplicando um vetor, que é resultante de um produto vetorial. Bem, se a gente analisar esta equação aqui, dá para a gente identificar agora em que condições a gente vai ter uma força atuando sobre uma carga elétrica numa região em que nós temos campo magnético, né? As primeiras condições, né, óbvias são, primeiro, eu tenho que ter uma carga elétrica diferente de zero, né? Esta carga tem que estar em movimento, ou seja, a sua velocidade tem que ser diferente de zero, ou seja, se essa carga estiver em repouso, nenhuma força vai atuar sobre ela devido a essa interação entre campo magnético e carga elétrica. Outra condição óbvia para eu ter força é que nessa região, tá, a gente tem que ter um campo magnético, e a outra, né, é que o ângulo, né, o seno do ângulo entre, né, o vetor velocidade e o vetor campo magnético tem que ser diferente de zero. Tá? Isso quer dizer o quê? Né? Se os vetores velocidade e campo magnético forem paralelos ou antiparalelos,
tá? Nenhuma força vai atuar sobre a carga elétrica, mesmo que ela esteja em movimento. No caso aqui da nossa figura, se essa carga elétrica estivesse penetrando perpendicularmente o plano da imagem ou saindo perpendicularmente do plano da imagem, vetores V e vetor B seriam paralelos ou antiparalelos, ou seja, ângulo de 0 ou ângulo de 180 graus, cujo seno vai ser 0, ou seja, nenhuma força atuaria sobre ela. Isso quer dizer o quê? Se essa carga elétrica estivesse penetrando no plano da imagem com ângulo de 90 graus, paralelo ao campo magnético, ela seguiria a trajetória normal dela. Por exemplo, se for uma trajetória em linha reta, ela percorreria essa trajetória em linha reta sem que nenhum desvio de trajetória fosse observado. Bem, outro detalhe importante é que como a força, o vetor força de origem magnética é obtida pelo produto vetorial entre os vetores velocidade e campo magnético, o vetor força obrigatoriamente vai ser um vetor perpendicular à velocidade e ao vetor campo magnético. Então, o vetor força sempre vai ser perpendicular ao vetor velocidade e ao vetor campo magnético. Ou melhor dizendo, sempre vai ser perpendicular ao plano formado entre o vetor campo magnético e o vetor velocidade. Tá? Existem algumas regras, para a gente identificar, a direção e sentido desse vetor força. A primeira regra que a gente pode utilizar é a chamada regra do tapa, que a gente tem que utilizar a mão direita. Tá? A gente deixa os 4 dedos alinhados, o polegar fazendo um ângulo de 90 graus, por exemplo, um ângulo qualquer, com os demais dedos da mão, tá? A gente alinha os dedos, os 4 dedos da mão, espalmada com o campo magnético, alinhamos o polegar com o vetor velocidade. Então, por exemplo, nesse caso aqui, os 4 dedos da frente da mão teriam que estar perpendicularmente apontando para dentro da imagem aqui. O polegar ficaria alinhado com o vetor velocidade. E como a carga é positiva, a gente dá um tapa com a palma da mão. A direção do tapa é a direção do vetor força magnética que vai atuar sobre a carga nesta posição. Então a gente teria, nesse caso, uma força para cima. Se a carga tivesse sinal negativo, tá? A única alteração que a gente teria é que, ao invés de dar o tapa com a palma da mão, a gente daria o tapa com as costas da mão. Nesse caso, para uma carga negativa, dedos da frente perpendicular ao plano da imagem entrando, polegar com a velocidade, tá? E tapa com as costas da mão, nós teríamos uma força para baixo. Tá? Uma outra forma da gente ver essa direção, também utilizando a mão direita, e lembrando lá do conceito de produto vetorial, nós deixamos o polegar numa posição perpendicular aos demais dedos, alinhamos a parte de baixo da mão com o primeiro vetor, que no caso é o vetor velocidade,
e giramos a mão, né, do primeiro vetor para o segundo vetor do produto vetorial. Então, no caso, nós colocamos a mão sobre o vetor velocidade e giramos a mão na direção, né, mão direita, na direção do vetor B. A direção do polegar nos dá a direção da força magnética. Lembrando que se a gente tiver, né, cargas negativas, o sentido de rotação vai ser o oposto, né? E aí, né, a mão vai ficar virada, o polegar vai ficar para baixo, e aí a direção do vetor força seria o oposto ao indicado aqui nessa figura. Tá? Então, num exemplo aqui, né, no nosso caso, né, os dedos penetrando no plano da imagem na direção do campo magnético, o polegar na direção da velocidade. Como a carga é positiva, o tapa vai ser dado para cima. Isso quer dizer que nós vamos ter, né, uma alteração de trajetória para cima aqui dessa carga. Se a carga fosse negativa, os dedos da frente perpendicularmente na direção do campo, nada ia mudar. Polegar apontando na direção do vetor velocidade, né? Como a carga é negativa, o tapa é com as costas da mão, então o vetor força seria para baixo, ou seja, a mudança de trajetória nesse caso seria para baixo aqui nessa figura. Campo magnético saindo do plano do papel, agora nós temos o da imagem aqui, né, melhor dizendo, né, é um pontinho, quer dizer que o campo magnético está saindo, então os dedos da frente da mão vão estar saindo para fora da imagem, o polegar na direção do vetor velocidade. Como a carga é negativa, o tapa é com as costas da mão, nós vamos dar um tapa para baixo, então a força que vai atuar sobre essa carga é para baixo. Tá? Conforme nós falamos, toda vez que tivermos uma carga se deslocando paralelamente ao vetor campo magnético, né, ou velocidade, campo magnético com o mesmo sentido, seno do ângulo é zero, força atuando sobre a partícula carregada, a carga elétrica vai ser nula, ou seja, o campo magnético não vai provocar nenhuma mudança na condição de movimento dessa carga elétrica. Se ocorresse um movimento em sentido antiparalelo, ou seja, velocidade e campo magnético com sentidos opostos em mesma direção, seno de 180 também é zero, força resultante também seria nula. Tá? Outro detalhe importante, tá, é como a força de origem magnética sempre é obtida como resultado de um produto vetorial. Nós sabemos que ela sempre vai ser perpendicular ao vetor velocidade e perpendicular ao vetor campo magnético. Toda vez que uma força é perpendicular ao vetor velocidade, essa força só pode alterar direção e sentido do vetor velocidade, ou seja, ela não tem a possibilidade de alterar o módulo da velocidade. Com isso, o trabalho realizado pela força de origem magnética sempre vai ser nulo. Isso quer dizer que a força magnética não pode diretamente alterar o módulo do vetor velocidade. Bem, eu disse não pode alterar diretamente, tá? Na verdade, na prática, né, se a gente tiver um campo magnético que varia no tempo, em outra aula sobre eletricidade e magnetismo, nós podemos ver que, né,
campo magnético variável pode induzir um campo elétrico. Então, se ocorrer a indução de um campo elétrico na região, tá? Esse campo elétrico, né, pode mudar, né, o nível de energia ou alterar o módulo da velocidade, né, dessa partícula carregada. Então, diretamente, o campo magnético não afeta a velocidade, né, de uma partícula, tá? No entanto, se esse campo magnético variar no tempo, essa variação de campo magnético, conforme visto em outra aula, né, pode provocar uma variação no campo elétrico, e aí a gente sabe que campo elétrico tem um efeito, né, uma interação direta com cargas elétricas, né, que independe, né, de outros fatores, né? Portanto, né, indiretamente, um campo magnético variável pode alterar, né, o módulo da velocidade de uma partícula. Tá? Então, o que a gente pode assumir se numa determinada região do espaço nós tivermos um campo magnético e um campo elétrico, né? Nós vamos ter uma interação, né, dos dois campos com uma carga elétrica que esteja nessa região, tá? A interação de natureza elétrica, essa força elétrica, ela vai ser igual, né, ao produto da carga vezes, né, o vetor campo elétrico que esteja, né, atuando ou existindo nessa região. Tá? A interação de natureza magnética vai ser obtida, né, pelo produto da carga elétrica vezes, né, o produto vetorial dos vetores velocidade e campo magnético. Então, se numa região do espaço tivermos campo elétrico e campo magnético, se a carga estiver em movimento, nós vamos observar uma interação entre essa carga e os dois campos existentes nessa região. Vamos só ver um exemplo, tá? De como isso pode ocorrer. Nós vamos assumir, né, a situação nessa figura. Nós temos um capacitor carregado com uma carga mais Q e menos Q. Isso quer dizer que nós vamos ter um campo elétrico nessa região entre as placas, apontando da carga positiva para a carga negativa, tá? E se a gente assumir que nós vamos colocar esse capacitor numa região em que nós temos um campo magnético, no caso, como nós temos ponto aqui, nós estamos assumindo que esse campo magnético na região em que está esse capacitor, né, aponta para fora da imagem e é perpendicular a ela. Tá? Então, nesse exemplo, nós estamos supondo, né, que o módulo do campo elétrico é 2 volts por metro. Nós estamos supondo que nós temos um campo magnético de módulo 1,5 Tesla, tá? E nós estamos querendo saber se existe alguma velocidade na qual, né, se essa partícula estiver, né, percorrendo essa região entre as placas, tá? Ela consegue fazer esse percurso sem mudança na sua trajetória, ou seja, a interação com os campos elétrico e magnético, elas vão se anular de forma que a força resultante sobre essa carga seja nula. E com isso, essa partícula consiga percorrer essa região sem nenhuma mudança de trajetória. Muito bem, sabemos que temos um capacitor com placas planas e paralelas com carga mais Q, vamos ter o campo elétrico E, então
sobre essa carga elétrica, tá? Nós vamos ter uma força de natureza elétrica, cujo módulo pode ser obtido pelo produto, né, do valor da carga, tá, vezes, né, o campo elétrico. Bem, se temos uma carga em movimento numa região que temos um campo magnético, nós sabemos que nós vamos ter uma carga, uma força de origem magnética dada pelo produto da carga, né, vezes o produto vetorial de velocidade vezes campo magnético. Bem, campo magnético é um vetor que está saindo perpendicularmente ao plano da imagem. Tá? Vetor velocidade é um vetor que está no plano da imagem. Tá? Portanto, o ângulo entre o campo magnético e a velocidade é 90 graus. Então, o módulo da força magnética vai ser obtida pelo vetor carga vezes o módulo do vetor velocidade vezes o módulo do vetor campo magnético vezes o seno do ângulo entre campo magnético e vetor velocidade, que é 90 graus. Seno de 90 graus é igual a 1. Portanto, né, o módulo da força magnética pode ser obtido como produto do carga vezes velocidade vezes vetor campo magnético. Como a gente quer que a resultante, né, sobre esses dois, né, essas duas forças seja nula, um vetor tem que ser oposto ao outro, e na verdade a gente sabe que nesse caso isso vai ocorrer. Como a carga é positiva, a força elétrica aponta na direção do campo elétrico, então a força de natureza elétrica vai ser para baixo, perpendicular às placas, e a força de campo magnético, se a gente pegar os nossos os dedos da mão apontando para fora do plano, polegar na direção da velocidade e o tapa sendo dado, né, com a palma da mão, a força magnética pode ser representado por esse vetor apontando para cima, ou seja, existe a possibilidade da força magnética e da força elétrica se anularem, a resultante ser zero, de forma que essa carga consiga percorrer essa região, né, sem mudança na sua trajetória, né, devido aos dois campos, elétrico e magnético, que estejam atuando nessa região. Substituindo os valores, né, força magnética é carga vezes velocidade vezes campo magnético, menos a força elétrica, nós temos que anular esses dois, né? Carga vezes campo elétrico igual a zero. Se a gente manipular essa equação, nós vamos encontrar uma velocidade de 1,33 metros por segundo. Isso quer dizer o quê? Se a gente introduzir essa partícula, né, carregada, né, entre as placas desse capacitor, tá, com uma velocidade, né, de 1,33 metros por segundo, tá? Essa trajetória tem que ser paralela às placas, tá? A força resultante sobre essa partícula carregada vai ser zero e ela vai atravessar essa região entre as placas sem nenhuma força resultante, ou seja, sem nenhuma mudança no módulo da velocidade e sem nenhuma mudança na direção e sentido, né, desse vetor velocidade. Bem, com isso encerramos a primeira parte do nosso estudo sobre campo magnético, tá? Na próxima aula nós vamos ver o que acontece
se ao invés de uma única carga nós tivermos um fio percorrido por corrente elétrica. Lembrando que corrente elétrica, né, é um movimento ordenado de cargas elétricas, né? Mais uma vez, qualquer observação, qualquer dúvida, qualquer comentário, né, é bem-vindo, né, de forma que a gente consiga, né, efetuar algumas alterações, né, visando melhorar a qualidade dessa aula. Muito obrigado.